Felipe Nunes, que você tem para dar pra gente nesse feriadão? Bom dia, hein? Bom dia, Danilo. Bom dia, Sabino. Bom dia, Luiz. Toda a nossa audiência. Vocês estão falando dos ouvintes que reclamam muito agora desse trânsito. Ontem aquele recorde gigantesco de 12 mil quilômetros de trânsito na cidade de São Paulo, aquele trânsito gigantesco, as estradas complicadas. Eu pego a Castelo Branco para chegar no Grupo Bandeirantes todos os dias no sentido oposto ao trânsito, né? Mas eu saí de casa lá pelas 5 da manhã, eu só conseguia ver aquele sentido interior abarrotado, 5 da manhã. Fui dormir vendo trânsito ali no celular, na TV, acordei vendo trânsito. Então tá complicado. Quem tá pegando esse trânsito tem que gastar com bastante gasolina, com etanol, com diesel, e a partir de hoje está em vigor a redução de 12 centavos no preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras. O anúncio foi feito ontem, é o segundo desses anúncios de redução nos últimos 18 dias, agora considerando a mistura obrigatória do diesel para venda das refinarias. O preço está em média em R$ 2,95. A gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente do Sincopetro, que é o sindicato que representa os donos de postos, e o José Alberto Paiva Gouveia, o Zeca, disse que esse reajuste vai chegar sim para nós, que somos consumidores finais. Vamos acompanhar. Esse segundo reajuste da Petrobras em menos de um mês é um bom sinal para o mercado. Realmente o preço deve chegar na bomba, logo após as distribuidoras fazerem o repasse, e o consumidor tem que ficar atento para que veja onde os preços realmente abaixaram e fica melhor para ele abastecer seu automóvel. Segundo o Sincopetro, essa redução vai causar uma diminuição no preço para nós, consumidores finais, de 10 centavos. O valor final, segundo a Petrobras, o Sincopetro e outros representantes do setor, depende também de tributos estaduais, de margem de distribuição e revenda. O que está acontecendo agora é uma mudança bastante grande no preço do petróleo internacional. Desde as tarifas impostas por Donald Trump ao mundo inteiro, mas principalmente à China nos últimos dias, desde que ele tem feito a paralisação nos aumentos tarifários para outros países, o petróleo teve uma queda bastante acentuada no preço. No começo de 2025, o barril do petróleo mais famoso e que usamos como referência, que é o Brent, estava em $76. Nos últimos dias caiu bastante, chegou na margem de $60, e agora, por conta de uma outra decisão do Donald Trump para tentar aumentar o preço do valor do barril do petróleo, que foi impor sanções ao Irã, um dos maiores produtores do petróleo no mundo, o preço está subindo um pouco. Hoje, uma valorização de mais de 3%, então $67. Isso impacta o Brasil, mas tem um fator que é interessante da gente observar, porque desde que chegou ao governo o presidente Lula, a Petrobras fez uma mudança na política de preços do combustível aqui no Brasil. O que a gente tem historicamente é que, com a variação de preços internacionais, aqui no Brasil a gente segue essa tendência, até para não ter uma defasagem, para que a Petrobras consiga ter os seus estoques, consiga ter um fluxo de caixa interessante. Desde que o governo Lula assumiu, os presidentes da Petrobras têm feito a política de preços de abrasileirar, como está chamando a Petrobras, o valor dos combustíveis, e por isso a redução ou a valorização não acontecem exatamente no mesmo momento em que o preço do petróleo varia internacionalmente. Geralmente, pegando pelos últimos anos, desde 2022, quando o preço do petróleo sobe muito, a Petrobras demora um pouco para fazer esse reajuste, até pelo capital político que isso envolve. Vamos colocar aqui porque o preço do petróleo afeta a vida de todo mundo, por isso o governo tem perdas quando o petróleo fica mais caro, quando o combustível ali na bomba está mais caro. Agora, com as reduções, falei que o preço caiu, a Petrobras já se adiantou e fez 2 reduções nos últimos 18 dias, inclusive no comunicado enviado para nós da imprensa, eles acentuam o que seria uma valorização desse abrasileiramento dos preços da Petrobras, e por isso colocam que desde 2022, desde dezembro de 2022, a redução no preço do diesel para as distribuidoras caiu em R$ 1,06 por litro. Então é uma política de preço que depende também de politicagem. Isso acontece no mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente. Tem essa nova política de preços que já vem nos últimos anos e agora a Petrobras vai reduzindo. Caso o preço do barril de petróleo aumente, como é a tendência agora com essas sanções que os Estados Unidos colocam para o Irã, é
de se esperar o que vai dizer a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Inclusive deu declarações recentes aqui na Band, participou do programa Canal Livre, sempre valorizando essa questão do abrasileiramento de preços, mas, novamente, tem essa questão. Se começar a crescer muito o valor do petróleo, acontecer uma defasagem, os postos de combustíveis começarem a reclamar, o que a Petrobras vai fazer? É um questionamento que o governo tem lidado nos últimos anos e deve seguir lidando, porque o preço do petróleo não vai cair para sempre. E a gente já vem vendo isso nos últimos dias, Danilo Sabino. A gente vai continuar acompanhando quem sente muito, né? Quem sente no bolso os caminhoneiros, né? Que cruzam o Brasil aí, de norte a sul. Precisava chegar até o frete, né? Portanto, até o preço do produto final, essa diminuição, né? E na gasolina que a gente usa, não é, Sabino? Eu, pelo menos, meu carro é gasolina, não é? É flex, não é? Também é etanol. Quando é o contrário, demora a cair lá na bomba ali, não é? O preço diminui na bomba pra gente. Agora, quando aumenta é na mesma hora, não é? Na madrugada já virou ali na bomba, no posto já tá ali. Então a gente vai continuar acompanhando aí os preços, né, do combustível, mas pelo menos agora no diesel. Então a soma é 28, é isso? Tem uma redução de 12 centavos. O preço final, R$ 2,95. E pegando os últimos 18 dias, uma redução de 27 centavos. De 27, isso. E o que sempre os postos de combustíveis colocam é aquela questão. Olha, a gente tem que comprar o estoque. Quando a gente comprou o estoque, estava mais barato ou mais caro, então demora para reposição. Mas é sempre essa curiosidade de que quando fica melhor para os postos de combustíveis, demora um pouco para acabar aquele estoque mais caro. Demora bem. É uma situação complicada. Então hoje, muitos dos nossos ouvintes já devem verificar essa diminuição, muitas outras pessoas não. E como a gente já disse aqui, depende de posto para posto. Como vocês estão chamando bastante os ouvintes, hoje e sempre, né? Mas vou fazer esse convite para os nossos ouvintes mandarem também no nosso WhatsApp. Falem e mandem fotos de quanto que está o preço do combustível no posto que você sempre abastece. Teve diminuição? Não teve? A diminuição foi relevante? Não foi? Porque também nos ajuda a contar aqui essas histórias na Rádio Bandeirantes, falar se realmente existe alguma expressividade nessas mudanças que a Petrobras coloca. A gente espera que tenha sempre essa diminuição, pelo menos para ajudar os caminhoneiros, as pessoas que pegam o trânsito todo dia, porque é complicado, é mais um preço que vai sendo cobrado de maneira forte no bolso aqui dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros, Danilo Sabino. Luiz Felipe Nunes, que volta então daqui a pouquinho aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Valeu, obrigado, hein? Obrigado, Valeu, gente. Felipe.